A alimentação reduz o risco de doenças cardíacas em até 80%. Se você quer vencer as doenças cardíacas, existe uma grande variedade de alimentos que podem ser acrescentados na sua dieta para auxiliá-lo nesse objetivo. Bem, nesse vídeo trazemos para você uma lista de vários alimentos muito populares que você deverá começar a comer nesse preciso momento para evitar esses problemas de coração. Número 1. Grão de bico. O grão de bico pode se apresentar pequeno, mas mesmo assim ele é profundamente nutritivo para a sua saúde cardíaca. Ele contém muitas fibras, potássio e vitaminas. O grão de bico consegue baixar o colesterol e além de diminuir o risco de doenças de coração. Café. Uma maravilhosa notícia para os amantes de café. O consumo do café proporciona vários benefícios para a sua saúde. Pelo visto, essa bebida amarga também pode fazer bem ao coração. A ingestão moderada poderá baixar o risco de doença coronária, insuficiência cardíaca e derrame. A bebida tem efeito termogênico e, por não conter glúten, que é o principal ativo do açúcar, ajuda também na perda de peso. Corra e visite o seu café preferido agora mesmo. 3. A cranberry. Essa fruta não é somente apetitosa, mas também carregada de antioxidantes e nutrientes. Devido aos seus altos níveis de polifenóis, a cranberry ajuda a prevenir o acúmulo de plaquetas e reduzir a pressão arterial de maneira anti-inflamatória. Fora isso, a cranberry também previne infecções urinárias e diminui os fatores de risco para as doenças gengivais, câncer e úlceras do estômago. Os figos. Os figos são injustamente subestimados, já que eles são uma fonte maravilhosa de alimentos para o seu coração. Essa fruta deliciosa é lotada de cálcio e podem até chegar a reverter os efeitos de doenças cardiovasculares. Os figos são excelentes fontes de pectona, que é uma fibra solúvel que ajuda a diminuir o colesterol no sangue e que pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Também são ricos em potássio, que ajuda na atividade elétrica normal do coração. 5. Pimenta chile. Em consequência da capsina que elas contêm, a pimenta vermelha que ajuda na diminuição da pressão arterial e do nível de colesterol. Outra vitamina muito presente nas pimentas é a vitamina E. Ela é importante pois também é antioxidante e por isso age retardando o envelhecimento e ainda protege o organismo contra doenças crônicas não transmissíveis como o Alzheimer, o câncer e doenças cardiovasculares. 6. Gengibre. Os fãs de gengibre podem se alegrar. Essa raiz rara é super aliada para a sua saúde. Ela ajuda a baixar os níveis de colesterol e triglicerídeos, além de conseguir controlar o açúcar no sangue e diminuir consideravelmente o risco de doenças cardíacas e do câncer. Também tem sido associada a benefícios na pressão arterial, proteínas inflamatórias e saúde do fígado. 7. Chá verde. Essa é uma bebida refrescante e bastante saudável, já que o chá praticamente não contém calorias, ajuda na hidratação e traz muitos benefícios. Com uma variedade de antioxidantes, ele ajuda na prevenção de acúmulos da placa arterial. O chá verde pode também melhorar os níveis de colesterol e triglicerídeos, promovendo a saúde cardiovascular. Beba esse chá se você deseja melhorar a saúde do seu coração. 8. Feijão. Muito rico em fibras solúveis, em magnésio, proteínas e folato, o feijão é baixo em gorduras e é alto em fibras. Isso significa que ele abaixa os níveis de homocisteína e também reduz o risco de derrame e até de câncer. O feijão reduz o colesterol ruim e melhora a circulação, ajudando na saúde do coração. 9. A laranja. Todos nós amamos laranja. Essa fruta pode acabar com a sua sede, mas ela também pode ajudar a absorver o colesterol na sua comida.
Ela tem muitas fibras vegetais extremamente importantes para a sua regulação dos níveis de colesterol, além de conter nutrientes, vitamina C e potássio. Esses componentes são ótimos se você deseja baixar a pressão e ainda quer neutralizar proteínas pouco saudáveis. O alho. O alho é uma escolha certa para manter os vampiros à distância, mas também possui impacto significativo na redução da tensão arterial em pessoas que sofrem de hipertensão. Também diminui o nível de placas nas artérias e a baixa pressão arterial. Seu consumo reduz o alto nível de colesterol, ou seja, o mau colesterol LDL. 11. Chocolate. Também não tem problema nenhum em se deliciar com seu chocolate favorito de vez em quando. Além de diminuir o risco de doenças do coração e derrame, um estudo feito pela Universidade de Harvard comprovou que o consumo regular de cacau cru pode levar a melhoras na pressão arterial e eliminar a hipertensão. Coma com moderação e você verá melhorias na flexibilidade nos vasos sanguíneos e na pressão arterial. 12. Beterraba. A beterraba é uma ótima fonte de folato e betaína, nutrientes que em conjunto ajudam a baixar os níveis sanguíneos e homocisteína, responsável por inflamações que podem prejudicar as artérias e aumentar o risco de doenças cardíacas. Vários estudos descobriram que beber um suco de beterraba ajuda a controlar a pressão arterial. A beterraba pode diminuir o risco de doenças cardíacas, fortalecer vários órgãos e prevenir o câncer. A maçã. As maçãs são cheias de minerais e vitaminas que diminuem o risco de doenças cardíacas e baixam a pressão arterial. São ricas em antioxidantes, são um dos frutos mais benéficos para a sua saúde cardiovascular. Ao consumir a maçã, pode-se evitar a oxidação de gorduras e diminuir o risco de uma longa lista de problemas cardíacos. 14. O salmão. O salmão é também conhecido como frango do mar. Sua ingestão está ligada à diminuição do risco de vários problemas cardiovasculares, como ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, arritmia cardíaca e pressão arterial elevada. Por ser bastante rico em ácidos ômega 3 e outros nutrientes que têm ação anti-inflamatória e ajudam a manter as artérias saudáveis, o sistema circulatório normal. 15. O abacate. O abacate ficou muito famoso que agora existem lojas dedicadas a essa fruta. Isso é devido a quão saudável eles são. Os abacates são cheios de potássio, antioxidantes e gorduras monoinsaturadas que ajudam a melhorar a redução do LDL, que é o mau colesterol, e auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares. Assim, o consumo equilibrado do abacate tem ação positiva no controle do colesterol, diabetes e doenças cardiovasculares. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e tamo lá.